Olá, nesse encontro nós vamos falar sobre um novo recurso disponibilizado pela Protegon para assessorar na gestão do seu projeto, do seu programa de privacidade. Esse recurso recebeu o nome de gestão de comitês. Por que ele existe? Para permitir que você gerencie as pessoas, membros dos diversos comitês da sua empresa, a sua participação, o tempo, a expectativa que a gente tem, quais são as suas funções, e especialmente que a gente consiga determinar as competências, a documentação, o prazo e acompanhar quem está presente ou não dentro desses comitês de uma forma organizada. Como funciona essa gestão? No menu lateral esquerdo, a opção Gestão de Comitês. Né? Para realizar o cadastro da gestão de comitês, é bastante simples. Você vai clicar aqui no canto inferior direito, em adicionar comitê, você vai fazer a inclusão do seu comitê. Contudo, né, antes da gente explorar, é importante perceber que, em algum momento aqui, o sistema vai exigir que você inclua o documento pré-formatado do termo de nomeação. Então, vamos criar esse documento primeiro, que aí a gente volta aqui nesse espaço, tá? Para criar esse documento, você vai vir aqui em tabelas, documentos, documentos, e aí nós vamos criar um documento chamado termo de nomeação do Comitê de Privacidade. Você pode criar vários termos. Esse é o que a gente vai usar para o nosso exemplo. Eu vou descrever o que é esse termo, por quanto tempo ele vale, porque a partir daí a ferramenta vai fazer a gestão de validade do termo. Né? Eu criei o termo. E, na sequência, eu venho na terceira opção, documento pré-formatado. Em documento pré-formatado, eu vou clicar no canto inferior direito em mais. Vou colocar o nome, termo de nomeação do comitê de privacidade. Vou selecionar o documento, no caso, termo de nomeação de comitê, e vou determinar aqui o conteúdo deste termo. Então, eu vou colocar aqui que o documento ele tem o título Termo de Nomeação do Comitê. E vou determinar aqui algumas características. Uma característica importante é que agora eu posso incluir variáveis. Então, eu vou abrir aqui um bloco de variável, início de membro, e vou adicionar a variável. E vou adicionar a variável nome do membro, vírgula, nomeado em, adicionar a variável, data de nomeação do membro, com a função adicionar variável, função do membro, e com as seguintes atribuições. Dois pontos, variável, atribuições do membro. Claro que eu estou colocando aqui um cenário em que eu quero que ele auto-preencha conforme eu construir o meu material. Vou dar um Enter e vou encerrar o bloco, fim de looping de membros. Pronto, então aqui eu começo, aqui eu termino, né? E aí eu posso continuar construindo o meu documento. Documento pronto, né? Imaginando que esse aqui seja o nosso documento. Salvei, o documento está ok. Agora sim, nós vamos lá em gestão de comitês, canto inferior, nome, comitê de privacidade de dados. Vou colocar qual que é a descrição desse comitê, as atribuições desse comitê, vou selecionar um documento que nós criamos agora, ele já auto-preencheu o documento para mim aqui, então eu já consigo fazer esse cenário aqui diretamente, né? E agora eu vou adicionar as funções. Então, eu vou colocar aqui uma função como presidente, aliás, eu vou colocar até encarregado de proteção de dados. Eu vou colocar aqui chefe de segurança. Vamos imaginar que sejam 2 membros apenas desse comitê, né? Feito isso, gravo e salvo o comitê parcial.
Por que é esse salvar ficou parcial? Porque agora eu preciso adicionar os membros deste comitê. E para adicionar, eu venho aqui em membros. Eu venho em membros, canto inferior direito, adicionar, seleciono um dos usuários cadastrados no sistema, adiciono, e aí ele vai perguntar qual foi a data de nomeação, qual a atribuição e em qual função eu estou alocando esse profissional. Vou adicionar o segundo membro, data de nomeação, atribuições e em qual função ele será alocado. Feito isso, o comitê está composto, né? Eu tenho o comitê pronto, volto aqui em gestão de comitês, tenho a possibilidade de editar este comitê, está completo, e agora sim eu concluo o comitê, ele está concluído. Ao emitir o termo de nomeação, eu já tenho o termo pronto, claro que com as configurações que a gente fez, com a determinação de quem, data de nomeação, função, atribuições, né? E ali a linha de assinatura conforme o descritivos. Isso é um entregável importante. O outro é a possibilidade agora da gente ter versões. Então, você poderá, a partir do momento em que tiver alterações no seu comitê, fazer a gestão das versões, substituindo os seus membros, né? Então, eu posso voltar aqui no comitê e editar os membros, editar o comitê, e ele vai criar sempre uma versão 2, uma versão 3, e a partir daí você tem um histórico de quem ou quais foram os membros deste comitê ou dos vários comitês que você tem. Além dessa entrega, a partir dela, lá em gestão de projetos, para falar um pouco mais dessa integração, lá em gestão de projetos, atas, ao desenvolver uma ata que for da reunião que envolveu o comitê, você poderá, aqui, na última opção, no canto inferior esquerdo, selecionar o comitê de privacidade, e aí ele vai já disparar a aprovação para todos os membros do comitê e vai permitir, inclusive, que torne a ata confidencial apenas para os membros do comitê, né? Isso é um outro recurso importante que está disponível para você a partir dessa versão. É isso que eu queria falar nesse encontro. Um forte abraço. Tchau.